Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Segunda Eu Começo, um podcast onde eu falo sobre emagrecimento, estilo de vida saudável, jejum intermitente e muito mais. No episódio de hoje, eu vou falar especificamente sobre um tema que às vezes confunde, que a maioria das vezes também deixa margem para algumas dúvidas, que é o detox. O que seria fazer detox? Detox realmente emagrece? Detox serve para modificar as estruturas do corpo? Por que que quando fazemos detox, tomamos suco verde? E é sobre isso que eu vou responder essas perguntas e muito mais durante esse episódio do podcast. Se a gente parar para pensar, na palavra em si, na palavra detox, e olhar no dicionário, detox significa eliminar toxinas e fazer uma espécie de limpeza corporal, limpeza dos líquidos do corpo, especificamente o sangue. Por aí a gente já tem uma ideia de que detox é limpeza. Detox é tirar tudo que não presta e colocar para fora. Hoje, a gente vive numa sociedade, no mundo que a gente vive, que é nas cidades, expostos a uma grande quantidade de toxinas. E essas toxinas, elas são absorvidas pelo nosso corpo. Essas toxinas, elas vêm de fumaças diversas, seja fumaça de carro, seja fumaça das indústrias, fumaça de cigarro. Os próprios alimentos que nós comemos, que são alimentos que não são mais nem somente processados, eles são ultraprocessados, processados várias vezes. E cada vez que eles são processados, são adicionados alguns aditivos, adicionados algumas substâncias que não são nutrientes. E nós comemos essas substâncias que não são nutrientes. Isso também expõe o nosso corpo a diversas toxinas. Então, a verdade é que nós estamos, desde o momento que nós acordamos, até o momento que vamos dormir, e até enquanto estamos dormindo, às vezes, entrando em contato e absorvendo diversas toxinas. Absorvemos as toxinas pela pele, absorvemos as toxinas pelo nosso trato respiratório, pelos pulmões e, principalmente, absorvemos pelo nosso trato digestivo, através dos alimentos que nós comemos. Porque, pasmem, até nos alimentos que são considerados mais saudáveis, como, por exemplo, legumes, frutas, todos os vegetais, podem ter agrotóxicos. E esses agrotóxicos são antinutrientes. Eles não são alimentos que vão nutrir o nosso corpo e são também classificados como toxinas. E aí, antes de falar de detox e falar o que é dieta detox e se isso funciona realmente, eu vou introduzir um novo conceito aqui para vocês. Existe um conceito dos chamados xenobióticos. O que são esses xenobióticos? Hoje eu estou muito explicando português, parece, né? Mas se a gente pensar em bio vem de biológico, de biologia. Então é tudo que é natural, está no nosso corpo. E xeno é algo que vem de fora. Então xenobióticos são substâncias que entram em contato com o nosso corpo, mas que são, digamos assim, não tão positivas. São nocivas, mas que são absorvidas pelo nosso corpo. E aí a gente pode entra nessa categoria de xenobióticos coisas no nosso dia a dia. Por exemplo, uma medicação que você consome, independente se for uma dipirona ou se for um antibiótico. Entra em contato com o teu corpo uma pasta de dente que tu utiliza toda manhã para escovar o teu dente, um enxaguante bucal que você faz uso, um shampoo, um condicionador. Todos eles são xenobióticos. Mas também são xenobióticos todas aquelas substâncias que estão nos alimentos que consumimos. Aqueles alimentos ultraprocessados, multiprocessados. Sabe quando você pega a embalagem do alimento e você olha e você vê lá ingredientes? Às vezes não tem mais de 20 ingredientes lá atrás. Todos são xenobióticos. Então, a verdade é que o nosso corpo passa o dia inteiro tendo que lidar com essas substâncias com as quais ele não precisa. Não são nutrientes. Nós somos o que nós comemos. Nós comemos, absorvemos e aquilo se transforma no corpo que temos. Isso vai ser saúde ou doença. Mas os xenobióticos, não. Os xenobióticos, eles são algo que o corpo tem que lidar. E aí, como que a gente sobrevive a isso? Como que a gente passa o dia inteiro no meio da fumaça, no meio de composto químico? Como que o corpo lida com isso? Nós temos um sistema detox. O próprio corpo tem isso. Então, quando eu vejo muita gente falar assim, hoje eu vou fazer um detox. Aí acorda de manhã cedo, pega o couve, gengibre, abacaxi, bate no liquidificador, coloca açúcar dentro, às vezes, tem gente que faz isso, e toma. Pronto, já fiz o meu detox. Será que isso funcionou? Ou isso foi uma grande enganação e ilusão? Depende. Se o teu dia inteiro for um dia dedicado a isso, e eu vou explicar o que é isso, talvez sim.
Mas se você acorda de manhã, toma o teu detox, entra no teu carro, fuma o teu cigarro, come uma balinha, vai para o teu trabalho, se estressa, faz uma refeição, que é um fast food rico em gordura saturada, gordura trans, não aconteceu nenhum tipo de detox. Aquele suco verde lá no início da tua manhã, ele pode ter sido bom porque foi gostoso, mas ele não serviu para um processo de detoxificação. Ele não serviu para um processo de tirar as toxinas do teu corpo. E aí é que eu vou começar a falar um pouco de como que o corpo faz isso e como que tu pode ajudar o teu corpo também a tirar essas toxinas. Nosso corpo, gente, ele é fantástico. Ele possui um sistema enzimático que faz isso. Esse sistema é chamado P450. Claro que dentro desse sistema enzimático existem inúmeras outras, mas fiquem somente com esse nome, P450, que é o conjunto de todas essas enzimas. E essas enzimas, elas são responsáveis pelo nosso corpo de quando entra em contato com uma dipirona, com uma fumaça, com um antibiótico, com um agrotóxico. Essas enzimas vão lá e pegam e metabolizam tudo isso e transformam em algo que não vai nos adoecer. Essas enzimas estão onde? Estão nos órgãos chaves da detoxificação, que é no fígado, são os rins, os pulmões e tem até enzima P450 no nosso cérebro. Então daí já tem a primeira lição. Nosso corpo tem um sistema detox. Então toda vez que tu pensar em, opa, eu quero fazer um processo de detox, eu quero fazer uma detoxificação corporal, tu tem que pensar em nutrir o teu corpo, em ativar as enzimas que estão no teu corpo para que essas enzimas possam te ajudar a emagrecer, desinchar, ter mais saúde e dos demais benefícios do detox. Então a gente começa por aí. E aí a gente para e pensa, bom, se essas enzimas todas estão no fígado, se o meu fígado está gorduroso, se eu tenho esteatose hepática, será que eu vou ter um processo de detoxificação legal? Será que vai funcionar bem as minhas enzimas? Talvez não. Todos os estudos baseados nisso, eles estão associados na seguinte questão. Quanto mais enzimas do P450, quanto mais enzimas e quanto mais elas funcionarem, todo o nosso processo detox vai ser mais saudável. Quantas de vocês aqui, às vezes, não passam um dia retendo líquidos e às vezes até se modificam, digamos, 2, 3 quilos no dia inteiro porque reteram líquidos? E eu não estou falando do período menstrual. Essa retenção de líquidos, ela pode ser uma falha do teu sistema detox. Porque o teu corpo passa o dia inteiro entrando em contato com aqueles xenobióticos que eu falei, e imagina, várias décadas entrando em contato com xenobióticos, e tu não tem um sistema enzimático bacana, teu sistema P450 não tá legal, e como que o teu corpo vai lidar com isso? Ele não tem como. Então ele não faz as reações necessárias e por isso podem desencadear N problemas. Não somente a questão do inchaço, o desenvolvimento de doenças crônicas, alergias, intolerâncias. Então, muitas questões estão associadas a tudo isso. Mas dá pra gente tratar? Dá pra gente tentar ter um olhar diferente sobre isso? Dá sim. Existe, na verdade, um tipo de dieta que é muito estudada, que é a dieta detox. E se a gente for parar para olhar os estudos, os artigos, os livros, tem vários tipos de dietas detox e todas elas existe um grande ponto em comum. Qual que é esse ponto em comum? É tentar eliminar a maior quantidade de xenobióticos e incluir a maior quantidade de alimentos que vão estimular justamente essas enzimas P450. E a gente já sabe quais são esses alimentos, tanto os que fazem mal para as enzimas, quanto os que fazem bem para as enzimas. E vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Eu vou citar aqui para vocês alguns dos alimentos que vêm sendo estudados, alimentos que facilitam esse processo detox. Então acaba que todas as dietas que se baseiam nesse sistema, elas tentam incluir essas alimentações, esses nutrientes, e excluir outros que não são tão positivos. E são alimentos básicos, alimentos que muitas das vezes estão no nosso dia a dia. Você só precisa conseguir combinar esses alimentos. Mas antes de citar, vou dar uma curiosidade aqui para vocês. Vocês sabem por que algumas pessoas fazem uma espécie de reação adversa a determinados medicamentos? Não tem algumas pessoas que tomam uma medicação e logo sentem enjoo, sentem uma dor de cabeça e outras não sentem nada? Isso tudo é por causa da alteração desse P450. Porque essas enzimas que fazem parte desse processo detox, se elas não estiverem bem equilibradas, grande parte das pessoas que consumirem algum tipo de medicação vão apresentar essas reações adversas. Então as indústrias farmacêuticas estão sempre estudando o nível, a ação das medicações em cima dessas enzimas para poderem liberar.
a medicação, para vocês terem ideia de quão importante são essas enzimas para toda a nossa sobrevivência, na verdade. E a dieta detox, todo o processo de detoxificação, é baseado no estímulo da produção dessas enzimas. E aí, um dos alimentos que é super simples e fácil de ser encontrado e que estimula isso é o alho. E não precisa nem ser um alho diferente, não precisa ser um alho negro. O alho comum, aquele que tu utiliza para temperar as tuas comidas, para temperar as tuas proteínas, o teu frango, para temperar a tua carne. Então, incluir alho é interessante também, e ele deve estar presente no teu processo de detox, tanto como forma de tempero, ou então como, por exemplo, um chá de alho, também seria interessante. Açafrão. O açafrão é outra substância também muito importante, mas aqui eu vou abrir um pequeno parêntese. Existe uma diferença entre cúrcuma e açafrão. O açafrão é uma iguaria, ele é vermelho. A cúrcuma é aquela cúrcuma que, na maioria das vezes, ela é um pouco laranja, amarelada, ela é uma raiz. Não é dessa cúrcuma que estou falando, que aqui no Brasil a gente confunde muito, às vezes chama de açafrão, que não é. O açafrão é uma iguaria, serve também como um tempero, mas ele não é o alaranjado, não é o amarelo, ele é vermelho, é diferente. E também estimula bastante o processo de detoxificação corporal. Outro que estimula, as frutas vermelhas. O que é fruta vermelha? Blueberry, morango, melancia também entra nessa categoria, porque a melancia tem um pigmento muito interessante, então também seria interessante incluir melancia no teu processo todo de detoxificação. Alguns vegetais, principalmente agrião e brócolis, esses dois têm que estar presentes se você vai se propor fazer uma dieta detox. Óleo de peixe, resveratrol é muito encontrado na uva. Existe uma quantidade de resveratrol também, e isso abre margem para algumas dúvidas, porque existe resveratrol no vinho. Só que dentro do vinho, o resveratrol está associado a álcool. Então, se você pretende fazer um processo detox, não é interessante consumir álcool pensando em consumir o resveratrol, porque o álcool, ele retarda todas essas enzimas, o álcool não te auxilia no processo. Então, assim, eu sei que tem muitos de vocês, quando eu falei resveratrol, já pensou, opa, vou poder beber meu vinho durante meu processo detox. Não vai poder. Mas, justamente por causa do álcool que contém. Mas, consumir uva e até consumir o próprio resveratrol, que você manda manipular numa farmácia, também é muito interessante para esse processo de detox. Quercetina. O que é isso? Quercetina que é encontrada no chá verde. Então, fazer uma preparação de chá verde, seja das folhas, ou então no saquinho, também é interessante. Incluir isso 2 vezes ao longo do teu dia, muito interessante. Licopeno que é uma substância que está encontrada no tomate, naquela casca do tomate, também é interessante. É encontrada na melancia, na goiaba. Então faz parte do processo de detox. E o que mais? Aqui eu vou trazer uma novidade que acho que saiu um artigo em 2018. Esse artigo ele vai estar aqui embaixo nos links, se depois vocês quiserem dar uma conferida nele. Dá também para traduzir, dá para ver outros artigos associados a ele, é que o consumo de fibras está intimamente associado ao processo detox. E eu acho que isso fala-se muito pouco, né? Toda vez que a gente pensa em detox, a gente pensa, vou tomar um suco detox, vou pegar um abacaxi, fazer um suco de melancia, mas não é somente isso. Esse estudo ele mostrou o seguinte, a gente já sabia, né, que o consumo de fibras ele consegue modificar todo o teu padrão intestinal. Então, o teu padrão intestinal de bactérias, de permeabilidade intestinal, de saúde, do que tu consegue absorver, as fibras fazem isso. Mas o que não se sabia é que as fibras, elas conseguem interferir diretamente no processo de detoxificação, ou seja, facilitar com que o teu fígado libere essas toxinas, facilitar com que os teus rins liberem essas toxinas. Então, consumir essas fibras faz isso muito bem. Não somente porque melhora a permeabilidade do intestino, não somente porque vai fazer com que tu deixe de ser constipada, ou porque tire os gases, não está associado a isso. Está associado a realmente um processo metabólico, que seria interessante. Então tá. Depois a gente vai falar quais são essas fibras. Mas e pensando em detox, Amanda? Se eu quisesse fazer um processo de detox, o que eu deveria fazer? Qual seria a primeira tomada de decisão? Primeiro de tudo, é entender que o detox, ele não precisa ser baseado somente em um tipo de alimentação. Ele não precisa ser uma dieta restritiva também.
Tanto que no detox que eu proponho, ele é um detox de alimentação liberada, de comida liberada. Você sentiu fome, você vai poder se alimentar. Só que existem algumas alimentações, existe um cardápio que tem que ser seguido para que o processo de detox possa funcionar. Primeiro, como eu já comentei aqui, uma das regras para se realizar um processo detox é: não pode ingerir bebida alcoólica, independente do tipo de bebida, cerveja, vinho, gin. Detox e álcool não combinam, muito pelo contrário. Segundo, tem que ser ingerido uma boa quantidade de água, pelo menos 40 ml de água por quilo de peso. Então, essa água tem que ser continuamente ingerida. Quanto mais água, mais processo de detox. Tem que ser retirados todos os produtos que são embalados. Então, você já pensa, opa, é fácil, na verdade, pensar. O que eu posso comer na minha semana detox? Veio dentro de um pacotinho? Então talvez não vou poder. Durante a semana detox, o ideal é que você consuma somente alimentos naturais. O ideal mesmo é que fossem somente alimentos orgânicos, que não estivessem nem expostos a nenhum tipo de agrotóxico. Eu sei que isso é um pouco complicado, ainda mais em determinadas cidades, mas se você está numa cidade onde existe essa facilidade, perfeito, consuma somente alimentos orgânicos. Caso não, o objetivo é consumir alimentos in natura, é consumir comida de verdade. Frutas, legumes e à vontade. Então, ao invés de fazer uma porção, que é o que normalmente o brasileiro padrão faz, e alguns brasileiros às vezes até fazem zero consumo de porção de legumes e fruta ao longo do dia, você vai poder fazer várias porções de legumes e frutas. 2, 3, 4, dependendo da sua fome. Pois como eu disse, o detox não é uma dieta, uma alimentação restritiva. Ela é uma alimentação que vai mudar a qualidade dos alimentos e não a quantidade. Então, já sabe que não pode bolacha, não pode iogurte, não pode nada que venha embaladinho e nem processado. Então já para e pensa, poxa, mas será que pode queijo? A maioria dos queijos vão ser processados. Então também não pode. Será que pode leite? Também não. O leite que tu consome hoje é algo que foi produzido pela indústria. Então sempre pensa assim, isso passou por algum processo que foi mecânico, algum processo que não foi somente retirar aquele produto da terra e eu vou colocar na minha mesa? Então, se a resposta foi sim, passou por algum processo, já sabe que aquele alimento não pode na tua semana detox. E eu sei que tem gente que deve estar se perguntando, nossa, mas é muito difícil fazer isso. Não é difícil. Tem uma grande quantidade de alimentos que podem ser consumidas durante esse período. E isso eu estou falando em relação a frutas, legumes, verduras. Mas e carnes? E os ovos? Eles podem ser consumidos? E aí depende do tipo de detox que você quer realizar. Algumas escolas de detox liberam apenas o consumo de ovos durante o processo detox. E a quantidade de ovos que forem necessárias. Outras liberam o consumo de peixe. A grande maioria prefere o não consumo de frangos e de carne, justamente para poder dar um verdadeiro descanso para o teu corpo. Por quê? Não é que o consumo de carne vermelha e o consumo de frango seja extremamente maléfico, não é isso. É que se, durante um processo de detoxificação, teu objetivo é facilitar para o teu corpo e dar um descanso para o teu corpo, o ideal seria não consumi-los. Pois, para que ocorra todo um processo de digestão, de metabolização desses alimentos, o corpo trabalha muito mais do que trabalharia se não estivesse consumindo. Então, o objetivo é esse. Na verdade, o detox é uma oportunidade que tu dá para o teu corpo descansar, se regenerar, deixar ir embora as células que não precisam mais e deixar que aquelas células até se recuperem de processos que talvez que estavam em adoecimento e que não vão mais adoecer se entrarem nesse processo de detoxificação. Então isso é uma coisa, já sabe, não pode álcool, beber bastante líquido, acabar com todos o que você for consumir e que esteja embalado, então somente alimentos que sejam realmente alimentos naturais. Isso é o mais interessante. E Amanda, precisa de suplemento para fazer detox? Também não precisa. Não precisa de nenhum tipo de suplemento. É claro que existem algumas medicações que são medicações que vão auxiliar o teu fígado a, digamos, produzir mais P450, a expressar mais enzimas, a ter um processo de detox melhor. Existem. Existem fitoterápicos, existem medicações até que são remédios injetáveis que vão auxiliar você a fazer tudo isso. Mas, a princípio,
o detox ele pode ser feito na tua casa, com as comidas, com os nutrientes que você encontra na feira. Então não precisaria de uma medicação. Durante o processo de detox, é comum que o teu corpo modifique algumas expressões, como por exemplo, aumente a sudorese, a quantidade mesmo de suor, aumente o número de vezes de ida ao banheiro, não necessariamente com diarreia, mas com uma frequência maior. Aumente a quantidade de vezes que você vai ao banheiro para fazer xixi. Isso é o corpo que está realmente eliminando as toxinas de uma forma, digamos, mais aguda do que normalmente você costuma fazer. E bora falar um pouquinho das fibras que eu comentei lá no início do episódio, que é algo recente e que como as fibras podem melhorar todo esse processo de detoxificação. Eu quis falar sobre isso por quê? Porque onde é que a gente encontra fibra? A gente encontra fibra em frutas, em legumes. A grande parte das fibras estão nas cascas das frutas. Tem fibra que está, por exemplo, em coisas que poderiam estar no nosso dia a dia, mas o brasileiro não consome. E saber que somente o consumo dessas fibras, e se você aumentar esse consumo para pelo menos umas 2 ou 3 vezes, 2 ou 3 porções no teu dia a dia, isso já seria capaz de aumentar a tua expressão dessas enzimas e melhorar todo o teu processo de detoxificação, é algo simples de ser incluído na tua alimentação. Então as fibras são o quê? É beta-glucana, é inulina, tem fibras que tu encontra, por exemplo, na maçã, na pera. O psyllium é uma fibra, o psyllium é uma fibra em pó que você pode colocar, por exemplo, dentro de um suco que você vai consumir, você pode colocar dentro de uma preparação que você vai fazer, uma sopa. Existem outras fibras, como por exemplo, fibra que se encontra na banana verde, então, que são interessantíssimas e fáceis para tu colocar na tua alimentação. A verdade é que fazer uma dieta detox não é complicado. Talvez fazer uma dieta detox seja complicado para pessoas que passam por grande necessidade de consumo de doce ou uma verdadeira compulsão alimentar. Aí sim, pode existir sim uma grande dificuldade. E é justamente por isso que, geralmente, as proposições e as ideias de se realizar uma dieta detox é que essa dieta ela não aconteça durante muito tempo ou por longos períodos, mas sim por períodos específicos. Realizar um detox de 5 dias, 7, 10... E aí, dependendo do tipo de pessoa, do tipo de paciente, a gente vai adequando um detox diferente. Em determinado detox não se corta totalmente as carnes, em outro tipo de detox você libera para consumo de peixes. E depois, quando o paciente já estiver mais adequado, mais, digamos, habituado, aí sim você corta todas as proteínas e faz uma dieta somente baseada em legumes, frutas e, em determinados momentos, cabe um detox onde você vai consumir apenas líquidos, para que realmente o teu corpo e o teu intestino passem por um processo de descanso maior. Mas Amanda, tu não respondeu uma pergunta que tu fez logo no início. Detox emagrece? Porque é isso que a gente escuta falar. Quando eu coloco na internet, eu digito detox, emagrecimento e aparecem várias receitas de suco verde, beterraba e cenoura. E tá certo colocar isso tudo no teu detox, porque como eu já falei, são nutrientes que são estudados que melhoram as tuas enzimas. Mas será que emagrece? Se a gente for parar para pensar, pode ser um start no emagrecimento, sim. Se a tua alimentação era tão bagunçada, baseada em várias substâncias que te inflamam, porque é isso que acontece. Se você consome um alimento que é ruim, um alimento que prejudica o teu fígado e que você não consegue fazer a detoxificação, primeiro tu acumula gordura no fígado. Depois de acumular gordura no fígado, tu inflama o fígado e inflama o corpo. Então, se você sai desse padrão alimentar e vai para um padrão alimentar completamente, digamos que natural, e isso dura, digamos, 5 dias, isso vai te emagrecer. Talvez não a quantidade necessária que você está precisando, mas vai ser um início. Mas com certeza, durante 5 dias ou 7 dias de um processo de detoxificação, você vai conseguir melhorar uma parte, na verdade, do teu processo inflamatório. Diminuir a retenção de líquidos, que isso que é uma parte super importante. Você vai se sentir mais desinchada, pode ter sintomas como, por exemplo, aquela diminuição de sensação de que o abdômen está sempre estufado. Isso melhora bastante. Então, emagrece? Depende, mas vai te dar saúde começar o teu processo de emagrecimento? Com certeza sim, porque um corpo que está inflamado, ele não emagrece. Mas um corpo saudável, ele tem muito mais chances de emagrecer e emagrecer de uma forma duradoura. Bom, esse foi mais um episódio do Segunda Eu Começo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida em relação ao processo de detox, coloca aqui embaixo nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder.
e a gente se vê no próximo episódio, na próxima segunda-feira.